Amém, meus queridos. Que Deus continue derramando da sua graça na vida do conjunto Ebenezer, né? Esse conjunto sempre esteja de pé na presença do Senhor para as celebrações aqui no santuário. Nós vamos agora, irmãos, abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, para a leitura. Depois nós iremos fazer uma exposição sobre o Evangelho de Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Encontraram? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Que Deus nos abençoe com essa leitura do Espírito do Senhor. E está nesta noite aqui nesse santuário, em nossas vidas, aplique no coração de cada um dos irmãos amados que se encontram aqui na casa do Senhor, né? Eu, irmãos, relutei um pouco em pregar esta mensagem aqui hoje à noite, porque o nosso auditório nos domingos está mais se resumindo aos irmãos da igreja. E seria, na linguagem popular, chover no molhado. Mas nós cremos que Deus tem uma obra para fazer no coração de alguém aqui nesta noite, através desta mensagem. Quando eu estava pensando em mudar o tema, no boletim eu coloquei lá na escala dos obreiros uma figura de um pregador, né? E lá tem um texto que diz: prega a palavra, insta a tempo e fora do tempo. Então eu não poderia deixar de falar sobre este assunto para a igreja, apesar desse assunto conhecido. O hino que nós cantamos, 273 dos Salmos de Nova do Evangelho, foi de propósito, para que preparassemos para este momento de ministração da palavra do Senhor. Então, com outro hino, não sei se dá para a gente cantar Grata Nova. A Deus, infelizmente, não está conosco, ele é quem acostumava cantar esse canto com a igreja, mas eu queria, irmão, nessa noite falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Espero que Deus seja gracioso, Ele nos fale ao coração de todos que se encontram aqui na casa do Senhor, porque aos olhos de Deus não existe nada mais precioso do que o Evangelho de Jesus Cristo. Eu vou começar do começo, como se diz, para que nós pudéssemos compreender a razão de ser do Evangelho. Irmãos, a Bíblia, ela nos mostra Deus criando o homem à sua imagem e à sua semelhança. Diz a Bíblia que Deus deu uma ordem expressa ao homem para que ele não comesse de um fruto de uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. A ordem foi clara, foi explícita, o casal a ouviu, mas infelizmente Adão desobedeceu a Deus e comeu daquele fruto proibido, pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. E até aí tudo bem, a gente pensava que é só um problema pessoal de Adão, mas a Bíblia diz que a culpa daquele pecado foi imputada a toda a descendência de Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo, disse Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 12. Por um homem entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando é que todos pecaram? Em Adão. Então eu queria nessa mensagem, começando dizendo a necessidade do Evangelho, porque a razão de ser deste programa de Deus Redentor através de Jesus Cristo começa com a queda do homem lá no Éden.
Irmãos, o pecado de Adão, ele atingiu toda a humanidade. Adão pecou, nós pecamos com ele. Adão caiu, nós caímos com ele. Adão morreu, nós morremos com ele. Todos morrem em Adão, diz a palavra do Senhor. O pecado, irmãos, é algo seríssimo aos olhos de Deus. E o pecado exige uma reparação. E se você olhar para o episódio do Éden, você há de observar que quando Adão transgrediu a palavra do Senhor, um pecado que nós diríamos assim, tão banal, tão simples, que foi só um ato de desobediência, mas só que foi um ato de desobediência a uma vontade expressa de Deus. E Deus exigiu uma reparação, porque a sua justiça, a sua santidade foi ultrajada pelo pecado de Adão. A coisa foi tão grave, irmãos, que toda a humanidade sofre as consequências do pecado de Adão, lá no Éden. Mas pastor, não diga isso, pelo amor de Deus, irmãos, é que a palavra de Deus nos revela. Todos morrem em Adão, diz a palavra do Senhor. É bem claro em mostrar que o pecado de Adão atingiu toda a sua descendência. Os filhos de Adão já nasceram com a natureza corrompida pelo pecado, degenerada, e precisava de salvação e de redenção. Então essa necessidade do homem, esta queda, esta morte, esta que aconteceu, decretada no Éden, porque o salário do pecado é a morte, exigia uma reparação. E aí está a necessidade do Evangelho de Jesus Cristo, para fazer uma reparação, para proporcionar um meio para que aquele pecado que estragou a humanidade fosse perdoado, fosse resolvida aquela questão, porque em qualquer circunstância pecado é separação. Adão, quando pecou, separou-se de Deus. O pecado, a morte, que é consequência direta do pecado, você pode pensar nela em três direções. A morte física, primeiro uma morte espiritual, porque Adão pecou, ele perdeu a comunhão com Deus. Aquela harmonia que existia no Éden, todos os dias, Deus chegava tarde para visitar o casal, aquele momento de comunhão fora quebrado. Houve um afastamento de Deus, do homem, por causa do pecado. E também a morte física, essa que é tão comum na experiência do homem, que o homem a teme, porque não sabe o que vai acontecer depois dela, é consequência também do pecado, que nós chamamos de morte física. E a morte eterna é aquela eterna separação de Deus que ocorrerá quando o indivíduo morrer fisicamente sem estar reconciliado com Jesus Cristo. Então, meus queridos, nesta noite eu queria falar sobre, no primeiro ponto dessa pregação, sobre a necessidade do Evangelho, que foi o pecado do homem que estragou a comunhão com Deus e degenerou toda a criação humana. E Deus tinha que fazer algo, porque senão nós estaríamos irremediavelmente perdidos, sem solução. Então, meus queridos, quando o homem pecou, se afasta de Deus, se esconde entre as árvores do jardim, diz a Bíblia que Deus vai ao seu encontro, trata com o seu pecado, faz as provisões necessárias para restaurar a comunhão do homem consigo, com Deus. Vida foi tirada, sangue foi derramado para fazer uma propiciação, uma reparação pelo pecado cometido do homem ali no Éden. A palavra de Deus é bem clara, que este pecado atingiu toda a humanidade, degenerou a natureza humana, e a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, meu querido, o homem precisa olhar para esta situação sua diante de Deus e resolver o problema do pecado. Porque enquanto o pecado não for perdoado, a natureza não for transformada, o homem está debaixo de condenação divina. Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. O segundo ponto, irmão, dessa pregação que eu queria comentar com os irmãos desta noite, é que o Evangelho de Jesus Cristo,
Evangelho, esta palavra no original, no grego, quer dizer boas novas. Boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Agora, nós podemos observar através da revelação de Deus que Deus proporciona um meio maravilhoso para salvar o homem da condenação imposta pelo pecado, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E este Evangelho, pode dizer, não me envergonho dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse Evangelho ele está fundamentado, ele tem pilar, ele tem sustentáculos, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Lá no Éden, Deus sacrificou animais para tirar a pele deles e fazer vestimento para cobrir a nudez de Adão. Aqueles animais que foram sacrificados, vida foi tirada, sangue derramado, apontavam para a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque já fora dito ao casal, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. Não se pode falar em Evangelho, irmão, sem apresentar nesta mensagem que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Esse Evangelho está sendo pregado aí pelas emissoras de televisão, é um Evangelho animatizado, porque é espúrio, porque ele não enfatiza a mensagem através de Jesus Cristo de redenção. Jesus morreu pelos pecados do homem e ressuscitou para a sua justificação. E é esta mensagem, irmãos, que faz maravilha na vida do ser humano. Observe que a palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 4. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. Se não é que cresça em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Paulo disse aos Romanos ainda o seguinte: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, quando se fala em Evangelho, você tem que identificar esses pilares, esses suportes, esses fatos históricos que o sustentam, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo morreu pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não apenas morreu, ele ressuscitou dentre os mortos para trazer justificação a todos que creem nessa mensagem. Bendito seja o nome de Jesus. Eu não sei como é que você tem pensado no Evangelho de Jesus Cristo. Porque às vezes quando a gente chega na igreja e começa a gostar e começa a se envolver com os trabalhos da igreja, mas a gente ainda não tem uma experiência com esse Evangelho glorioso. E ninguém, irmãos, eu estremeci quando preparar essa mensagem, porque muitas vezes a gente começa a pensar que na igreja tem pessoas que estão tão perto da porta do céu, mas não entraram ainda porque não creem no Evangelho de Jesus Cristo. Porque ainda não consideraram essa mensagem, o seu fundamento, as suas bases, os fatos históricos que o identificam. Porque, irmãos, ninguém poderá receber o perdão dos seus pecados se não crer no Evangelho de Jesus Cristo, como ele está na palavra do Senhor. Quando Pedro estava ministrando lá no dia de Pentecostes, ele disse uma palavra memorável em relação ao assunto. Ele disse: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou. Olha aí, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse detida por ela.
Meus irmãos, do Evangelho de Jesus Cristo, esses dois pilares, morte e ressurreição de Cristo. Ninguém pode falar no Evangelho sem mencionar esses dois fatos históricos, que são os fundamentos dessa mensagem gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Mas eu queria falar sobre a beleza do Evangelho. Não existe nada mais belo do que esta mensagem, porque é a história de um grande amor, do amor que Deus devotou pelo homem, louvado seja o nome do Senhor. Eu pergunto aos irmãos, quem de nós iria procurar um ofensor para resolver uma questão, perdoando-lhe os pecados, as falhas e a ofensa? Eu acho muito difícil, porque a obrigação do ofendido é procurar um ofensor e confessar a sua falha, se reconciliar e por aí vai. Mas a Bíblia diz, irmãos, foi Deus que foi ao encontro de Adão. Foi Deus que tomou a iniciativa. E a palavra de Deus diz que Deus procurou Adão e disse: Adão, Adão, onde estás? Deus sabia que ele estava escondido entre as árvores do jardim, que já tinha feito uma vestimenta de folha das árvores do jardim, representando digamos assim, uma provisão particular dele para essa questão do pecado. Mas Deus o procura, trata com ele, trata do seu pecado, mata animais, tira a pele, sangue é derramado, vida é destruída, digamos assim, para poder cobrir a nudez daquele homem. Meus irmãos, o Evangelho é uma história de amor extraordinária, porque a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a história do amor de Deus por você, por mim, por nós, pelos eleitos, pelo mundo, louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmão? É uma mensagem que fala do amor de Deus, ela é bela por isso. Olha, Paulo diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor diz: ninguém tem maior amor do que esse, dá a sua vida pelos seus amigos. São João diz: nisso está a caridade de Deus, nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Então o Evangelho é uma mensagem que tem uma beleza extraordinária, porque é um conto de amor, do amor de Deus pelos eleitos, louvado seja o nome do Senhor, pelo homem caído em seus delitos e pecados, louvado seja Deus por isso. Mas deixa eu falar também sobre a eficácia do Evangelho. Irmãos, o homem, quando nasce, já nasce corrompido pelo pecado, com a natureza degenerada, inclinado naturalmente ao erro, ao pecado. Não é verdade? Nós aqui sabemos disso. A palavra de Deus diz que desde a infância a intenção do coração do ser humano é inclinado para o mal. Não tem como. Se você pegar o indivíduo e isolá-lo do meio ambiente para que ele tenha um processo de santificação natural, isso é leve engano. Porque a natureza, ela está inclinada, isso é natureza, isso já vem de irmãos de pai para filhos. Você também é uma pessoa que nasceu desse jeito. Não pense que você é uma pessoa que não tem responsabilidade moral diante de Deus, porque tem. Mas eu queria dizer nessa noite que esse Evangelho, o Evangelho da Bíblia, o Evangelho da Palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem poder para transformar a sua vida, perdoar os seus pecados e lhe garantir a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma mensagem neste mundo, nenhuma religião, ninguém é capaz de fazer esta obra no coração do homem, é transformar a sua natureza numa natureza segundo a imagem do Filho de Deus. Olha, irmãos, Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, inclusive de você que está
aqui nesta noite na presença de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus que nesta noite pelo menos uma alma se entrega a Jesus, cria nesse Evangelho. Porque esta mensagem é de uma eficácia extraordinária. Ela muda, ela transforma. A palavra diz que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Muda, irmãos. O afeto do coração, as intenções, as inclinações, agora palpitam por Deus. É por isso que eu fico assustado na igreja. Jesus, será que o povo tem experimentado do Evangelho de Jesus Cristo na sua pureza e na sua integridade? Porque nós estamos apenas gostando de ser crentes. Irmãos, isso é coisa séria, isso é coisa de valor eterno. Nós não podemos, irmão, nós estamos nos aproximando do grande dia em que nós devemos partir para a eternidade, para se encontrar com Deus. E isso tem que ser considerado. A palavra do Senhor diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Só Jesus pode salvar a sua alma, limpá-la do seu pecado. Amém? Reconciliá-lo com o Pai Celeste, torná-lo filho de Deus, por adoção em Jesus Cristo. Só esse Evangelho, bendito seja o nome do Senhor. Afinal de contas, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Essa mensagem tem que estar na minha boca e na sua boca, meu querido irmão. Nós somos chamados para pregar esse Evangelho, o Evangelho de Jesus, porque ele é eficaz. Quando o indivíduo crê nele, que eu vou dizer daqui a pouco, como deve ser crido, há uma mudança, uma transformação. Meus irmãos queridos, meus amigos que estão aqui nesta noite, essa mensagem ela tem um poder extraordinário, é dínamos, é força de Deus que entra na alma do homem e faz renascer, e a faz renascer para a glória de Deus. Paulo tinha muita convicção no seu coração, dos que estão em Cristo, nova criatura são. Glória a Deus. Novas criaturas, nascidas de Deus, nascidas do alto, nascidas de novo. O Espírito do Senhor pega essa mensagem, aplica no coração do homem, faz reconhecer que é pecador aos olhos de Deus, e ele acredita nessa mensagem, e aí começa uma obra poderosa de transformação da pessoa. Não abrir e fechar de olho, ela nasce de novo para a glória de Deus. É salva, é remida, é lavada no precioso sangue de Jesus. Esta mensagem, ela tem poder, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele disse: mas nós pregamos a Cristo crucificado. Para os pregadores que estão aqui nesta noite. Amém? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quer ser transformado? Ser que está carcomido pelo pecado, afastado de Deus. Então aproveite nesta noite e creia em Jesus Cristo como seu, e o receba como seu Salvador e Senhor. Essa mensagem entrará no teu coração e transformará a tua vida, e tu vai ser reconciliado com Deus, e vai gozar de vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Afinal de contas, o Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E não existe vida a não ser através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o Evangelho ele faz umas exigências. Nós já vimos que o Evangelho aconteceu por causa de uma necessidade muito grande do homem, é uma expressão do amor de Deus. Nós vimos que essa mensagem é uma mensagem poderosa, glória a Deus, amém? Mas Deus faz umas exigências também simples, irmãos, e ao mesmo tempo difícil. Quais são as exigências que Deus faz para pessoas se apropriar desta bênção no seu coração através do Evangelho? Somente duas coisas, meus queridos.
arrependimento e fé. Mas pastor, o senhor está dizendo que a gente deve se lembrar de todos os pecados cometidos. Não! Deus não quer isso, nem você teria condição de fazer isso. Imagine, digamos, uma pessoa idosa se lembrar de todos os pecados que cometeu para confessá-los a Deus com prova de arrependimento. Isso é impossível. O que Deus quer é que você reconheça que é pecador aos seus olhos e que você tenha a disposição de dar as costas para o pecado e se voltar para Deus. Sempre quando eu falo em arrependimento, eu me lembro daquele homem que subiu ao santuário para orar. 2 homens subiram ao santuário para orar. Jesus falou através de uma parábola. E um orava de si para si, não era nem para Deus, né? Ele orava: Senhor, graças te dou porque eu sou um homem bom, eu cumpro o mandamento, eu sou religioso, etc, 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 etc. E o outro, diz a Bíblia, nem sequer tinha coragem de olhar para o teto da igreja, do santuário. Baixava a cabeça, batia a mão no peito e dizia: ó Deus, ser propício a mim, pecador. E a palavra diz que ele desceu perdoado, e o outro desceu perdoado, porque aquele homem reconheceu que era pecador aos olhos de Deus. Então Deus quer que você, meu querido, reconheça que você é pecador aos olhos de Deus. E que você esteja disposto a dar as costas ao pecado e se voltar para Deus. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmãos, agora deixa eu trazer um pouquinho para a experiência da igreja, para os crentes. É necessário que nós nos arrependamos de nossa vida pecaminosa que nós estamos levando aos olhos de Deus. Que enquanto você, como crente, não confessar os seus pecados, você não tem prosperidade. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que as confessar e deixar, alcançará de Deus a misericórdia. Pecado é coisa séria na vida do homem, especialmente na vida do homem redimido e foi lavado pelo sangue de Jesus. O Senhor ordenou à igreja que ela, em seu nome, pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Ele disse, em outra ocasião, ele disse: arrependei-vos, pois, de converter, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Primeiro passo para se apropriar desse evangelho é o arrependimento. Amém? O segundo passo é a fé. É você crer, acreditar nesta mensagem. Você ter convicção no seu coração que Jesus veio para salvar o perdido, buscar e salvar. Você crê que a sua morte na cruz foi uma obra meritória, capaz, poderosa, completa, para salvar você e lhe reconciliar com Deus. Você tem que crer nesta mensagem, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que anda para cima de Deus creia que Ele existe, que é galardador daqueles que o buscam. Quando Jesus comissionou a igreja, Ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, diga comigo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então a fé é o canal, o meio pelo qual você recebe a bênção do Evangelho dentro do seu coração. Você crê em Jesus Cristo? Diga amém, irmão. Glória a Deus. Porque esta fé que há no teu coração, por menor que seja, ela te levará à presença de Deus. Quando Filipe ministrava o coração do eunuco, ele disse: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se você crer de todo o seu coração. Ele disse: eu
desceu com ele as águas e o batizou. Ele levantou-se com alegria a sua jornada para a sua terra natal, para a Etiópia, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão querido, aproveite desta bênção nesta noite. Meu amigo está aqui na casa do Senhor. Creia nesse evangelho glorioso. São as exigências que Deus faz ao pecador perdido: arrepender-se da sua condição de pecador e receber o presente de Deus através do Evangelho de Jesus Cristo, crer nele e aceitar como Salvador. Pronto, está resolvida a questão. Aí diz o hino, aí está a grande transação: eu sou do meu Senhor e Ele é meu, louvado seja o nome de Jesus. Mas deixa eu falar sobre as implicações do Evangelho. Sabia que o Evangelho impõe algumas implicações na vida da gente, irmãos? O Evangelho é coisa muito fina, irmãos. Não é só o indivíduo dizer eu creio e viver como vivia, não. Ela pressupõe que quando o indivíduo crê, haja uma transformação, uma mudança, uma regeneração, um nascimento espiritual, uma criação espiritual de Deus na vida da pessoa. E esse Evangelho, irmãos, que é uma mensagem com um fato histórico bem definido, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ele é também um corpo doutrinário para ser obedecido e ser seguido. O indivíduo que professa a fé em Cristo não pode viver como vivia antes no pecado, não, mudou tudo, agora é nova vida, agora tem que andar conforme a vontade de Deus. Por que a igreja está tão desnorteada? Porque não está levando a sério as implicações do Evangelho. Seguir a Cristo, irmão, não é fácil, não, mas traz felicidade e alegria para o coração do homem, porque o Senhor disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Há uma implicação profunda do Evangelho na vida daquele que professa a fé em Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz o seguinte: somente deveis portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Está vendo? Para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo disse a Tito que esta obra, ela faz uma purificação de um povo especial para Deus, zeloso de boas obras. Por que que a igreja hoje está sem usufruir da bênção que o Evangelho proporciona em toda a sua plenitude? Por causa das suas falhas, dos seus erros, dos nossos pecados, dos meus e dos seus pecados, meus queridos. Estou falando para os crentes agora. Por que que Deus não opera mais como operou no passado no meio da igreja? Por causa dos pecados do povo de Deus. Os nossos pecados causam a divisão entre nós e o nosso Deus, interrompem a comunhão estabelecida na cruz através de Jesus Cristo. Enquanto o pecado não for tratado, Deus não pode operar no meio da igreja. Muita gente acha que pecado não é nada, isso é besteira, isso aí é do passado. A igreja moderna, ela é moderna, é outro papo, é outra história. O negócio agora é diferente. Não, irmãos, mudou. O plano de Deus é o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Não tem alteração. Deus determinou que a sua igreja vivesse em santidade de vida. Essa é a grande implicação do Evangelho, é viver conforme o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, uma vida de acordo com a vontade soberana de Deus. Vê o boletim de hoje, o título, qual o título do boletim de hoje? Fica bem alto para ouvir. O quê? Diga de novo. É o que dá prazer a Deus. Aí eu estar dedilhando o meu violão, que eu não tenho essa habilidade, a minha guitarra, a minha bateria,
o meu saxofone, meu órgão, esse bicho eletrônico aí, teclado, órgão eletrônico, né? O que agrada a Deus são os conjuntos, é o ministério, é o pregador, é a habilidade. Não, irmãos, o que agrada a Deus é a obediência ao Evangelho de Jesus Cristo. O que agrada a Deus é você viver uma vida de santidade em todas as suas ênfases que a palavra traz. Afastada do pecado em todas as suas manifestações. Do pecado, do pecadinho, do pecador. Porque às vezes o crente, não, meu negócio é pecador, eu estou livre, mas está cometendo uns pecadinhos. São as raposinhas que estragam a vinha do Senhor. As coisas pequenininhas vão entrando, vão criando forma, toma um compartimento do coração, depois toma o outro, vai tomando, daqui a pouco está o crente totalmente mundanizado, misericórdia. Ninguém mais distingue se é crente ou se não é crente. Se tem o Evangelho ou se não tem o Evangelho. Misericórdia, irmão. Isso é coisa séria. O Evangelho tem implicação profunda, louvado seja o nome do Senhor, na vida da igreja. Que Deus tenha piedade de mim, de você, de nós, louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro do pastor Catão, que ele dizia que em certas ocasiões dizia o Evangelho devia ter melhor sorte quando ele olhava um crente desmantelado, um crente sem compromisso com Deus e com o Evangelho de Jesus Cristo. Irmão, é hora da gente parar, refletir e se apegar a esta mensagem, a esse ministério e viver para a glória de Deus. É essa a proposta do Evangelho, a sua implicação profunda, somente dever se portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Não somente através dos cânticos, das celebrações visíveis, pulando, cantando, batendo palma, isso é muito bom, mas isso não é a essência. A essência é isso que nós falamos, misturada com a obediência ao Evangelho de Jesus Cristo, como corpo doutrinário, como instrução para a vida do cristão, que louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para a igreja nesta noite. Eu relutei em entregar, porque eu vou chover no molhado, falar para crente, mas quem sabe se nesta noite alguém, o Espírito de Deus está tocando no coração para se render às evidências desse Evangelho de Jesus Cristo. A única mensagem é eficaz, irmãos. Quando ela entra, ela transforma. Amém? Ela faz uma mudança, ela traz paz, alegria, comunhão com Deus, restauração. Oh, meu Deus, como é bom o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. Não me envergonhe. Não tem nenhuma vergonha de proclamar, de anunciar, de compartilhar. Porque afinal de contas, irmãos, o Evangelho é para ser pregado. Diga amém. É para ser crido. Diga amém. E é para ser vivido. Amém. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém.